Desde 1988, a massa de brasileiros analfabetos e desinformados vem elegendo presidentes cada vez mais analfabetos, mas essa realidade está prestes a mudar. Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve. E se o culto professor e economista Fernando Haddad fosse eleito presidente do Brasil em 2018? Antes de qualquer coisa, temos que nos lembrar do que estava acontecendo em 2018. O ex-presidente Lula havia sido preso e a Dilma sofreu impeachment, depois de destroçar a economia durante seu mandato. O mandato da presidente Dilma Rousseff começa a ruir pela força de milhões de brasileiros que vão às ruas em protestos gigantescos. No dia 31 de agosto, os senadores decidem que Dilma não volta mais ao cargo. Em seu lugar, assume Michel Temer, que estava fazendo reformas para que o país simplesmente não explodisse, mas perdendo muita popularidade no processo. As manifestações que antecederam o impeachment pavimentaram o caminho para uma nova oposição, Jair Bolsonaro, que supostamente representava os anseios de liberdade econômica e de conservadorismo cultural. Em 2018, havia chegado a hora de eleger um novo presidente depois de 2 anos tendo como chefe de estado um homem que ninguém elegeu. Na verdade, eles elegeram, mas não perceberam. Como você deve se lembrar, Haddad e Bolsonaro foram para o segundo turno, e Haddad perdeu por 55 a 45. Mas e se fosse diferente? Bem, a forma mais rápida de fazer isso, como você deve ter pensado, é fazendo com que o atentado de 6 de setembro de 2018 tenha sucesso, eliminando Jair Messias Bolsonaro, favorito da corrida presidencial. Com isso, a sua chapa se desorganiza e simplesmente colapsa, já que o PSL era um partido genérico do Centrão e só havia acolhido Bolsonaro para crescer politicamente. Isso geraria uma situação muito parecida com 2014, onde Eduardo Campos havia morrido em um acidente suspeito. Porém, sim, o fator de que a vice Marina Silva seguiria na corrida. Na verdade, Geraldo Alckmin conseguiria tomar para si o papel de oposição ao PT, e teríamos novamente o Teatro das Tesouras, PT contra PSDB. Outra coisa que precisaríamos mudar seria a insistência do PT em manter Lula como candidato até os 45 do segundo tempo. Com Haddad sendo presidenciável do Partido dos Trabalhadores desde o início, isso faria com que a máquina de propaganda do PT fosse bem mais organizada. Depois de perder 4 eleições seguidas para o PT, ficou clara a incompetência do PSDB em ser oposição à esquerda. Parecia até que eles estavam perdendo de propósito, mas não havia outra opção melhor, sim o diferencial que levou Bolsonaro ao segundo turno, a internet. Alckmin e Haddad brigariam da mesma forma que nas últimas 4 vezes, em horário eleitoral. A propaganda suja do PT e a parcialidade da mídia entram em ação, garantindo que o mesmo discurso de sempre se infiltrasse na mente dos analfabetos funcionais médios do Brasil. Você já sabe que cometeram mais uma injustiça contra Lula. Um ato de violência que contrariou a ONU e tirou o direito do povo eleger seu candidato preferido, garantindo o segundo turno e a sua triste eleição. Os próximos 4 anos seriam os piores desde muito tempo, mas ninguém sabia disso. As propostas de governo da campanha do Haddad eram mais do mesmo, a mesmíssima coisa que eles prometeram resolver por mais de uma década. Aumentar o salário mínimo para valorizar o trabalhador, linhas de crédito para o povo pobre se endividar, linhas de crédito para as empresas escolhidas de forma suspeita, investimento nas estatais, contratar funcionários públicos para aumentar o crescimento, fim do teto de gastos e a expansão dos programas sociais. Agora nos resta supor quais dessas medidas seriam implementadas e quais não seriam. Primeiramente o Congresso. Na nossa realidade, Bolsonaro governou com um Congresso de oposição e fisiológico, ou seja, as coisas eram favoráveis para o Haddad, já que menos candidatos de direita seriam eleitos pela desorganização da chapa. Então o PT seria a maior bancada da Câmara, assim como na nossa realidade, seguindo pelo Centrão, e o principal partido de oposição continua sendo o PSDB. Ou seja, eles poderiam passar as coisas mais normais e menos ideológicas. No dia 1 de janeiro de 2019, Haddad sobe pela rampa presidencial, e a esquerda comemora sua volta ao poder. Nos dias anteriores e seguintes à sua posse, a Bolsa de Valores brasileira tem queda recorde. O número de ministérios é aumentado de forma grotesca, sendo nomeados para esses cargos figuras já conhecidas do partido. É difícil saber quem seriam os ministros do governo Haddad, mas eu esperaria nomeações ideológicas e fisiológicas, assim como o Lula 3. Para o único ministério que realmente importa, o da Fazenda, eu apostaria no Guido Mantega.
enquanto para o Banco Central, ele ainda não era independente, então o PT encheria aquela instituição que deveria ser séria com subservientes leais ao partido, sendo o presidente do Banco Central provavelmente o mercadante ou o galípolo, o que daria a carta branca para o governo gastar o que bem entendesse. No Congresso seriam facilmente aprovadas todas as medidas relacionadas ao aumento de impostos e aumento de gastos, então veríamos uma reforma tributária antecipada e o fim do teto de gastos. Quanto à revogação das reformas do governo Temer, como o novo ensino médio e previdência, não seria nada que a compra de votos não resolvesse, sendo emitidas emendas parlamentares em níveis recorde, tendo sucesso total ou parcial nessas propostas. Para tentar voltar ao crescimento artificial dos governos Lula 1 e 2, crédito seria liberado abaixo do custo do mercado por meio do BNDES para várias empreiteiras em licitações duvidosas, enquanto as estatais abririam centenas de concursos públicos para tentar diminuir o desemprego. O inchaço desnecessário da máquina pública, troca de favores, aumento dos salários públicos, principalmente de juízes e cargos de alto escalão, e tentativas de emular um crescimento econômico artificial, fazem com que o déficit aumentasse de forma assustadora. Com o Banco Central subserviente ao governo, a taxa Selic seria diminuída, permitindo o endividamento do governo além da compreensão. Depois de boa parte dos avanços fiscais do governo Temer terem sido desfeitos, o investimento externo despenca, os dólares vão embora e o real se desvaloriza, chegando à triste marca de 5 para 1. A economia só não entra em recessão oficialmente por conta das nomeações ideológicas do IBGE. Com a taxa de juros baixa, a inflação volta a incomodar, voltando aos níveis da crise, 10%. Isso tudo em 2019. Em 26 de fevereiro de 2020, o primeiro caso de coronavírus é notificado. O que se seguiu foi um aumento explosivo nos casos, com o governo rapidamente decretando lockdown, primeiro em alguns estados e municípios, depois no país todo. Para piorar, o país já estava em uma crise de confiança antes da crise. O cenário internacional faz com que o real se desvalorizasse muito em questão de dias, chegando a 7 para 1 em maio. Para tentar conter a sangria, todas as reservas internacionais foram queimadas ao longo do ano. A inflação, que já era de 2 dígitos em 19 sem nenhuma causa, explodiu com a pandemia e a paralisação da economia. Foram proibidas demissões por decreto e o governo passou a imprimir cada vez mais dinheiro, já que a arrecadação despencou. De forma que no final do ano já haviam vários controles de preço. A vacina chegou no início de 2021, mas só foi ser aplicada em massa alguns meses depois, devido à incompetência do governo federal e a problemas econômicos. E para piorar, dos mesmos investigadores da Lava Jato, surgia uma série de denúncias, sendo descoberto um esquema de corrupção de grandes proporções relacionados a construtoras, estatais e compra de apoio no Congresso. Tudo isso seria exposto pela mídia no começo do ano e se tornaria um escândalo. Mesmo com as proibições do governo, manifestantes de todas as regiões do Brasil saem para pressionar os políticos de Brasília. Sim, haveria um grande aumento nos casos devido a essas manifestações, mas era insuportável. Nesse nível, a inflação estaria em quase 3 dígitos. E se tem algo que o povo odeia mais do que a falência do seu próprio país, é a corrupção. Essas, maiores do que as de 2015, pediam uma só coisa: o impeachment de Fernando Haddad. Vendo a enorme pressão popular, se dá o início do processo de impeachment por irresponsabilidade fiscal, assim como o de Dilma. O afastamento da vice Manuela Dávila, do PCdoB, também é incluído, e em setembro é votado o fim do mandato do Partido dos Trabalhadores. O país cairia pela segunda vez nas mãos do Centrão em menos de 4 anos. Arthur Lira, o presidente da Câmara, se torna o presidente interino até as eleições que aconteceriam novamente. Os candidatos provavelmente seriam Ciro Gomes, do PDT, contra João Dória, do PSDB. E depois de 5 derrotas humilhantes, o PSDB se torna novamente o partido do presidente. Mas não se sabe se eles conseguiriam resolver todos os problemas que Haddad criou. No final, a hiperinflação voltou, a fome e o desemprego aumentaram de forma assustadora e nenhuma vida mais foi salva. Será que valeu a pena?